Sempre que você precisa, você pega seu celular, abre o aplicativo do Uber e pede um táxi. Você abre o aplicativo do iFood e pede comida. Se você faz isso, nós vamos precisar lembrar que algum dia você pegou seu celular, entrou na lojinha e instalou aqueles aplicativos, tanto o aplicativo do Uber quanto o aplicativo do iFood. Eles tinham alguma utilidade na sua vida. E se eu te dissesse que você também faz a mesma coisa com a sua mente? Você instala aplicativos que ficam rodando aí, você tem consciência ou não, eles estão instalados. E o mais grave, tem aplicativos que estão instalados na sua mente que não foram você que instalou, não foi você que instalou, você não autorizou a instalação e ele está instalado, rodando e influenciando outros aplicativos que você instalou, precisava que funcionasse, mas esses aplicativos inconscientes fazem um consumo de energia muito grande e às vezes isso está influenciando a sua vida. Na aula de hoje eu vou te falar de âncoras. O que é âncoras? Âncoras são gatilhos que são acionados consciente ou inconscientemente, que estão dentro da sua cabeça e que funcionam como os aplicativos de celular. Hoje eu vou te ensinar como identificar, como modificar esses aplicativos, essas âncoras, e como instalar novas âncoras de forma intencional, que eu acho que é a parte principal. Muitos desses aplicativos que estão dentro da sua cabeça, alguns não foi você que instalou, você nem sabe que estão instalados e eles funcionam e rodam aí sem a menor gerência, sem o menor nível de controle. E tudo isso eu passei a entender um pouco melhor agora que eu comecei a me aprofundar mais em PNL. Então, na aula de hoje, eu vou trazer um pouco disso que eu estou aprendendo para compartilhar com você. E a parte mais interessante disso, formas práticas de você utilizar isso no seu dia a dia. Eu já coloquei muitas aulas no canal sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Esse livro, ele fala muito de física quântica, da forma como o cérebro funciona. Eu trouxe várias aulas sobre esse livro, tem aí no canal, se tiver interesse, dá uma olhada. E esse livro me despertou muito para essa parte de programação do cérebro, que me levou a estudar, começar a me aprofundar bastante em programação neurolinguística. Já tinha feito alguns cursos disso no passado, conhecia um pouco, tinha uma noção geral, mas não entendia muito bem até onde esse conceito poderia ir. Me aprofundando nisso, estou achando muito interessante e resolvi trazer aulas com alguns conceitos sobre PNL para dividir com você também. Sempre lembrando, estou falando de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então é algo que você pode experimentar, que é algo que a física quântica, no livro do Joe Dispenza, me chamou muita atenção. Estou falando de algo de você para você, ou seja, você pode utilizar os conceitos, pode experimentar e pode saber se funciona ou não. Você não precisa de ninguém te ajudar, te auxiliar. Você pode testar os conceitos e ver se para você eles fazem sentido ou não. Beleza? Vamos para o quadro, vamos para a aula de hoje. Seja bem-vindo. Então, o tema da aula de hoje é âncoras em PNL, em programação neurolinguística. Então, para começar, coisa que eu sempre gosto, o que é PNL? Do que eu estou falando? PNL, Programação Neurolinguística, processo de programar mentes. Quando eu falo programação neurolinguística, talvez soe muito longe. Cara, não entendi nada que você falou. Programação neurolinguística, não entendi nada. Mas quando eu deixo isso um pouco mais palpável, olha, processo de programar mentes. Obviamente, eu vou te colocar algumas perguntas para reflexão que nós vamos responder até o final da aula. Será que a sua mente é programável? Será que a minha mente é programável? Será que nós conseguimos programar a mente de outras pessoas? Ou outras pessoas conseguem programar a minha mente? Será que sim? Será que não? A primeira coisa que eu preciso entender é como esse processo é feito. E uma das formas que é utilizada para fazer a programação de mentes é o processo de ancoragem, a criação de âncoras, que para ficar fácil de entender são gatilhos que estão vinculados. Sempre que uma coisa acontece, um estado emocional é ativado. Então é o processo de programar mentes. Fica com isso na cabeça que nós vamos voltar algumas vezes para falar sobre isso. E aí eu acho que o conceito fica mais claro. Olha, processo de programar mentes, parece que eu entendi. Mas o que são âncoras? Como funciona o processo de ancoragem em PNL?
Eu vou ler o conceito e vou te explicar. Âncoras são estímulos sensoriais, ou seja, nós seres humanos, nós interagimos com o mundo através do tato, da visão, do olfato, do paladar. É a nossa forma de interagir, é assim que o ser humano interage com a realidade. Então, o que são âncoras? São estímulos sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, olfativo ou gustativo, que, quando associados repetidamente a um determinado estado emocional, passam a ativar esse estado automaticamente. Um exemplo de âncora, ou seja, de gatilho, é esse. Ouvir uma música específica que te faz sentir empolgado porque ela tocava em momentos de alegria no passado. Uma das coisas que te explica na prática o que é âncora é o tema da vitória do Ayrton Senna. Para quem não é muito fã de Fórmula 1, eu vou explicar. O Ayrton Senna é um dos principais pilotos brasileiros de Fórmula 1 de todos os tempos. Hoje em dia se perdeu um pouco isso, mas antigamente o brasileiro tinha o hábito de todo domingo de manhã assistir a corrida de Fórmula 1 para ver o Senna correr. Quando tinha vitória do Senna, tocava o tema da vitória. É esse que às vezes você vê. Pam, 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 pam. Esse é o tema da vitória. Aqui, por isso que eu destaquei a palavra repetidamente, porque aqui entra um dos grandes segredos, um dos grandes pulos do gato dessa aula. Você vai ver o processo de criação dos gatilhos e até vai me dar um voto de confiança, vai falar, Renner, gostei, esse negócio parece fazer sentido, vou fazer. Aí você vai tentar fazer uma vez e vai falar, não, claro, essa balela não funciona, testei, coloquei na prática e não funcionou. Não funcionou para mim. Automaticamente você já determinou que não funcionou. O fato de você não perceber não quer dizer que não ativou os estados emocionais. Às vezes, a intensidade que ativou o estado emocional, porque seu cérebro ele tem vários níveis de processamento. Você pode ter ativado a emoção, mas ela não chegou ao ponto de você perceber se ela. Você tem estado de alegria, estado de tensão. Às vezes você percebe aquele estado, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Ou níveis de intensidade, uma alegria, senti uma alegriazinha, mas não foi aquela alegria. O repetidamente aqui está vinculado a treino. Tudo isso, por exemplo, você quer, cara, entendi o conceito, entendi o que é âncora, é algo que está relacionado, um estímulo sensorial que está vinculado a alguma emoção, e nós vamos fazer o processo reverso. Eu quero sentir aquela emoção acionando esse estímulo sensorial novamente, que é o gatilho. Esse estímulo sensorial vai ser o gatilho para ativar aquele estado emocional. Você vai estabelecer, ou seja, como se você estivesse resetando um comando no seu celular. Você estabeleceu um comando, você vai repetir até fixar. Então, o que são âncoras? São esses estímulos sensoriais vinculados a estados emocionais. Então, o tema da vitória. Até hoje, quem é dessa época, que acompanhava as corridas de Fórmula 1, quando escuta o tema da vitória, tem aquela emoção de euforia, de vitória, de coisa boa. Se você perguntar para qualquer pessoa que acompanhava essas corridas de Fórmula 1, você pode colocar a música, esse pam pam pam, e aí a pessoa vai falar, que massa, nossa, me gera uma sensação boa, um sentimento bom. Que era o tema da vitória do Ayrton, alegria, emoção, algumas vitórias espetaculares, corridas difíceis. Então, reativava esse estado emocional. Algumas pessoas choram, porque quando ele ganhava campeonatos, era muito emocionante. Então, reativa esse estímulo sensorial da música, reativa o estado emocional da alegria vinculada à vitória dele. Por que utilizar âncoras? Por que eu deveria utilizar âncoras? Para acesso rápido a estados emocionais desejados, confiança, foco, relaxamento. Começa a vincular o seguinte, tem algumas situações na sua vida, no seu dia a dia, seja na família, no estudo ou no trabalho, em que você gostaria imagina para um estudante, será que é importante para ele reativar aquela emoção o estado emocional de foco? Foco é um estado emocional. Cara, eu aprofundo naquela leitura ali, naquele estudo daquela matéria, com tal intensidade que eu entro em estado de flow, que é o estado de fluxo que a gente fala, que você fica magnetizado por aquilo que você está fazendo, você já não vê mais nada acontecendo à sua volta, ou seja, você está em estado de foco extremo. Será que é importante para um estudante ativar o estado de foco?
durante uma negociação, seja com quem for, se reativar o estado emocional de confiança. Então, acessar de forma rápida estados emocionais desejados, aí pode ser qualquer estado emocional, reforçar o comportamento positivo ou produtivo. Então, eu acabei de te dar um exemplo de que esse comportamento de foco te ajudaria para melhorar. No trabalho, imagina, você está fazendo uma atividade que é focar, ainda mais no mundo distraído como a gente vive hoje. Neutralizar estados negativos ou sabotadores. É muito comum que a gente se auto-sabote. Eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois, e o tempo vai passando e eu não consigo executar aquilo que eu quero. Imagina que tivesse uma chavinha que você ligue e consegue quebrar esse estado emocional de procrastinação, esse sentimento de procrastinação. Condicionar reações úteis em contextos específicos. Então, já trouxe alguns exemplos. Na apresentação em público, no trabalho, na faculdade, na família, você vai falar ali e precisaria demonstrar energia, confiança no que você está falando, você quer vender as suas ideias. Numa negociação de vendas, o vendedor mostrar confiança, passar todos os detalhes, ter empoderamento para poder apresentar o que ele está vendendo, o produto. Na hora da tomada de decisão, você está focado, centrado, será que isso te ajudaria? Por que usar âncoras? Em resumo, ancorar é ter o controle do seu estado interno para responder com mais eficácia às situações externas. Ou seja, você começa a condicionar, você começa a ter controle sobre você e sobre o seu corpo para poder utilizar isso no dia a dia. Então, vou utilizar um gatilho contigo aqui agora. Essa luzinha aqui me lembra do workshop. Eu vou fazer um workshop sobre essas âncoras de PNL. Esse workshop vai estar disponível, tem um link aí na descrição para você acessar a minha página, e lá vai ter o link para você participar do workshop, beleza? Se tiver interesse, se quiser aprender como produzir essas âncoras, como eu posso fazer isso no dia a dia, eu vou pegar na sua mão e vou te dar uma aula detalhada, passo a passo. Aqui nessa aula de hoje eu vou te ensinar o processo, mas no workshop eu vou aprofundar todas as etapas, vou te ajudar a fazer, pegar na sua mão e passo a passo na construção dessas âncoras, beleza? Vamos para como funciona. Como funcionam e como eu crio uma âncora. Passo a passo, vou te ajudar. Você vai identificar o estado emocional desejado. Então, por exemplo, você quer sentir a emoção de confiança, entusiasmo ou calma. Cara, eu quero me manter calmo. Numa situação de estresse, eu quero reativar aquele estado emocional de calma, eu quero ficar tranquilo. Porque se eu não tiver controle sobre as minhas emoções naquele momento, eu posso ser prejudicado. Então, nesse momento, eu quero ter controle sobre o meu estado emocional. Então, o primeiro passo é identificar uma emoção que você quer sentir, qualquer estado emocional. O segundo passo, você vai se lembrar de uma experiência intensa desse estado. Em algum momento, você já sentiu aquela emoção. E aí você vai relembrar isso, você vai buscar algum momento na sua mente, na sua vida, em que você sentiu aquele estado emocional que seria importante ser reativado ao toque desse comando. A forma de fazer isso, você vai fechar os olhos e vai se lembrar de um momento que você viveu fortemente esse estado emocional. Você vai reviver a cena, você vai tentar lembrar o que você via, o que você ouvia, o que você sentia, de olhos fechados. Então, quando você fecha os olhos, você diminui muito a sua interface sensorial com o mundo. Isso por si só diminui a sua frequência. Quando você respira profundamente, seu cérebro também desacelera junto com o seu organismo. E aí você vai buscar na mente aquela imagem do momento que você sentiu aquela emoção e vai trazer ela para o momento presente. Nossa, eu fiquei super empolgado no dia que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, ou quando eu recebi a notícia que eu estava contratado no novo emprego, ou quando eu passei no vestibular, quando eu recebi a notícia que eu passei de ano, que eu tirei a habilitação, você sentiu a emoção. E aí você vai trazer aquela emoção a estado presente. Uma sugestão que eu passo você pode fazer esse processo de recriação, é o segundo ponto ali, ó. Você pode recriar a experiência ou instalar durante a experiência. Então, por exemplo, vai ser algo mais corriqueiro. Ó, sempre que tem essa situação, eu me sinto dessa forma e eu gostaria de reativar ela. Você vai fazer a programação do gatilho, você vai preparar o treinamento
do seu gatilho, da sua âncora, durante a sensação. Você está vivendo a emoção. Eu já fiz das duas formas, mas quando você está vivendo a emoção, é muito mais poderoso, que você não precisa tentar buscar, apesar de seu cérebro conseguir fazer isso com muita facilidade. Você pode, durante o processo, nossa, cara, estou me sentindo super empolgado. Durante aquele sentimento de empolgação, você vai estabelecer uma âncora, um gatilho que eu vou te ensinar, que é o passo 3. Você vai aplicar o estímulo no pico da emoção. Por isso que eu falei que durante vivendo a emoção, funciona tão bem quanto você relembrar, entendeu? Aqui você vai identificar, você vai saber qual você quer viver, você vai lembrar uma experiência, mas aqui, quando você está fazendo a aplicação, você pode fazer enquanto você está vivendo a emoção, entendeu? Ou seja, aquilo ali está acontecendo enquanto você está vivendo. Então, no auge da emoção, nesse caso aqui, revivida ou vivida, que é esse outro caminho que eu passei para você, que eu acho que funciona tão bem quanto, você vai aplicar um estímulo específico. Como? Tocar 2 dedos juntos. Obviamente, você vai escolher 2 dedos que você não tem o hábito de unir. Então, por exemplo, o dedão com o dedinho. Eu não tenho o hábito de fazer esse movimento. Então, durante aquela sensação, olhos fechados, revivi. Nossa, os pelos do braço chegam a arrepiar quando eu relembro daquilo. Você está no auge da emoção, ou seja, você está vivendo aquilo. Você vai apertar esses 2 dedos aqui e isso aqui vai virar um gatilho. Então, pode ser esses 2 dedos, pode ser a mão fechada com o dedão para cima ou para dentro. Você pode criar o gatilho que for. Bater no peito de uma forma específica, dedão em pé, dedão abaixado, dedão para dentro. Dizer uma palavra com entonação marcante. Eu vi recentemente no YouTube, você pesquisar aí você vai ver, vídeos do Cristiano Ronaldo, ele se preparando para bater uma falta, ele começa a falar, eu sei como fazer isso, é só acertar a bola, ela passou pela barreira, você consegue, você faz isso com facilidade, ele vai trazendo âncoras, ele vai acionando gatilhos de confiança para ele executar o movimento de forma perfeita. Então, visualizar uma cor vibrante, eu vou pensar num vermelho, num amarelo, uma cor, quando você vai pensar naquela cor, vai te resgatar aquela emoção. O que é importante? O que esse estímulo deve ter? Ele deve ser repetível, ou seja, você consegue fazer várias vezes. Deve ser único, ou seja, um gesto, uma emoção, cara, quando eu fizer esse gesto aqui, é alegria. E discreto, porque às vezes você precisa utilizar isso em público, você está nervoso, vai fazer uma apresentação em público, precisa manter a calma, e aí quer acionar o gatilho da calma. Se é esse gesto aqui, eu posso estar até com a mão no bolso que eu consigo fazer essa reativação. Lembrando que aqui nós estamos programando a âncora. Olhos fechados, respiração, trazendo aquele sentimento de calma, relaxamento e a execução do gatilho, a execução da âncora. Beleza, então fizemos os 3 primeiros passos. Você vai reforçar a âncora. Lembra que o repetidamente lá em cima está em destaque? O que acontece? Eu te ensinei o processo. Você estabeleceu a âncora, manter a calma, resgatar um sentimento de calma, um momento que eu senti muita calma, através desse gesto. A primeira vez que você fizer isso, seu cérebro vai acionar aquela emoção. Ela pode não ser na intensidade que você quer. Por isso, repita o processo de 3 a 5 vezes, com experiências semelhantes, ou reativando a mesma imagem. Lembra que eu te falei? A situação está acontecendo, você quer reativar. Puf, aperta. Por que precisa repetir? Para o seu cérebro acionar, acostumar. Você precisa ter o hábito de utilizar o gatilho, de utilizar gatilhos, de como você viveu. Imagina que é a primeira vez que você vai tentar fazer. Você viveu até hoje sem ter uma âncora, sem ter um gatilho, sem ter o controle sobre a sua mente, sem ter o controle sobre aquilo que você está fazendo. Você acha que na primeira vez vai funcionar e vai funcionar na intensidade que você quer? Talvez não. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Você está tendo acesso a informação, a parte teórica. Agora você precisa colocar isso em prática. Pode ser que da primeira vez tenha baixa intensidade, segunda média, terceira alta intensidade, e aí depois você pegou o jeito, vai embora. Então reforçar a âncora. Por último, testar a âncora. Depois de algum tempo, você vai ativar o estímulo novamente. Se a âncora foi bem construída, o estado emocional será acessado de forma automática, ou seja, você instalou a âncora, você reforçou, e você vai começar a testar. Cara, quero ativar meu estado de confiança. Inclusive tem aquela questão da posição do super-homem, as mãos na cintura, coluna ereta, respirar fundo para poder resgatar uma emoção de confiança. Então faça esse teste, instale as suas âncoras
e vá utilizando até que ela fique automática. Por último, as dicas práticas. Você vai utilizar âncoras positivas para se preparar antes de situações desafiadoras, entrevista de emprego, prova na faculdade, no curso técnico, na escola, apresentações em público para você falar do trabalho ou quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai trazer de volta emoções que você quer viver, estados emocionais que você quer reviver. Você vai identificar e interromper âncoras negativas inconscientes. Então, por exemplo, você pode ter algum trauma, algum bloqueio emocional com alguns locais, com algumas palavras ou gestos que te colocam para baixo. Então você pode identificar quando isso acontece e usar a sua âncora para reverter o processo. Você para a âncora negativa, inconsciente, que te leva para baixo, às vezes você nem tem controle sobre isso, lembra que eu falei? O marketing digital, a televisão, todas as tecnologias hoje utilizam disso, instalam âncoras. Então, por exemplo, essa do Ayrton Senna que eu te falei, ela foi instalada na cabeça de milhões de brasileiros sem que ninguém tivesse consciência disso. Foi só repetição, âncora repetição. Vitória do Senna, tema da vitória. Vitória do Senna, tema da vitória. Daqui a pouco, nem tem vitória do Senna, só tem o tema da vitória, você resgata aquele estado emocional. Então isso dá para fazer de forma inconsciente também. Então cuidado, tenta mapear isso também na sua vida. Você pode combinar âncoras com exercícios de visualização, exercícios de respiração e afirmações para maior efeito, aquele exemplo do Cristiano Ronaldo que eu te falei. Uma etapa que precede a instalação de âncoras é o processo de indução. Tem vídeo, tem aula aqui no meu canal falando do processo de indução, que é algo também que vai te condicionar a te deixar mais pronto para fazer um processo de instalação de âncora. Então, um processo de indução bem executado, ele é um pré-requisito fundamental para auxiliar na instalação das âncoras. Às vezes você vai entender o conceito, vai tentar fazer, e às vezes o resultado de baixa intensidade está vinculado a você não ter feito um processo de indução de qualidade, ou seja, você preparou o seu cérebro, você condicionou o seu cérebro para fazer a instalação da âncora. Também tem todo esse processo, beleza? Galera, aula de hoje tá aí os 5 pontos. Te falei hoje o que é a PNL, o que são âncoras, te expliquei o que são âncoras em PNL, por que você deve usar, como funciona, te falei o passo a passo, você pode rever a aula aí, e algumas dicas extras para poder te ajudar aí, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou da aula de hoje, curte o vídeo, se inscreve no canal para ajudar a aumentar o alcance aí das minhas aulas. E eu gostaria que você colocasse nos comentários aí o que você achou. Você consegue aplicar esse conceito? Quais dificuldades você teve, se aplicou? Coloca aí embaixo. Deixa eu saber que às vezes eu gravo uma aula complementar a essa para poder tentar te ajudar. Beleza? Um grande abraço e até mais.